Então, podemos começar? Então, vamos fazer um resumo pequeno resumo das passadas dos episódios anteriores. Então, o que é que vimos nos últimos encontros? Essencialmente, em primeiro lugar, nós definimos, okay, o que é a vida. Okay? Falamos um pouco de o que é que podemos dizer que é vivo e distinguir o que é vivo da que não é vivo. Por exemplo, na ciência atual, nós vimos que não há uma decisão, não é tão estrita a definição de o que é vivo da que não é vivo. Por exemplo, há bactérias, vírus que são considerados vivos, há coisas vivas que depois tornam-se... Geralmente não há como se diz, consenso científico sobre o que é vida ou o que não é vida. Mas, em geral, há três aspectos fundamentais que são, essencialmente, a capacidade de evoluir, de se mover, a capacidade de respirar, o metabolismo, essencialmente, e a capacidade de se reproduzir. Estas são três características que caracterizam o que é vivo, segundo a ciência atual. Estas três, nós vimos, são essencialmente as características que desde tempos antiquíssimos eram já estadas identificadas. De um ponto de vista esotérico, nós devemos compreender que, de um ponto de vista esotérico, tudo é vivo. Não há algo de morto. Okay? Tudo o que existe é vivo porque há uma mesma energia que alimenta tudo o que existe. Esta energia tem várias qualidades, várias características, todas diferentes, mas três são as fundamentais, okay? Que nós conhecemos como Forte, Prana e Kundalini. Forte representa o aspecto da energia de transmissão, okay? Tudo o que for a cor, calor, transmissão mecânica, luz, cores, tudo isto está em Forte, esta tipologia de energia. Uma outra tipologia de energia é Prana. Prana é a energia vital. Tudo o que for vivo, tudo o que respira, tudo o que tem um impulso vital, entra Prana. Okay? E uma outra que é Kundalini, a força de regeneração. São três aspectos diferentes de uma única energia. Portanto, tudo o que existe possui estas três características. Só às vezes é mais evidente um aspecto, às vezes um outro aspecto. Por exemplo, também os minerais reproduzem-se. Os cristais, os quartzos crescem. Okay? Tudo tem estas três características, mas, independentemente do reino natural, algumas destas forças são mais evidentes. No nosso caso, sim, melhor talvez com menos. Ok, assim deve ser melhor. Okay. No nosso caso, nós focamos a vez passada sobre o prana, a vitalidade. De onde é que chega a vitalidade? Onde é que nós conseguimos apanhar esta vitalidade? Essencialmente, a vitalidade chega do Sol. É o Sol que gera toda a vitalidade que nós precisamos. E vimos, essencialmente, que os raios solares atuam algo de similar àqueles que são conhecidos da ciência atual como o fenômeno dos raios cósmicos, ou seja, raios provenientes do Sol chegam na atmosfera terrestre e dinamizam alguns átomos que encontram-se na ionosfera. Neste caso, claramente, no caso físico, as ondas eletromagnéticas geram uma chuva de partículas. Estes são piões, estes são eletrões, todos estes geram uma chuva constante que nós, de noite, de dia, é absolutamente igual, chega esta chuva que enche tudo.
Mas, da um ponto de vista sutil, além das ondas eletromagnéticas, chegam também estas ondas de vida do Sol, que dinamizam estes átomos, que não são os átomos físicos, embora sejam relacionados com estes átomos físicos, mas são átomos vitais, que formam aquele que chama-se um glóbulo de vitalidade. E nós vimos que estes glóbulos de vitalidade caem como uma chuva, aquela que é chamada chuva solar, ok? E geralmente a maioria destes cai... Olá, Sofia, só começamos agora. Estes glóbulos caem essencialmente no mar, porque a maioria da superfície terrestre é mar, e portanto, por exemplo, quando o mar com as ondas, como se diz, nas rochas, bate nas rochas, pulveriza, distribui estas partículas vitais. Também nós vimos, são particularmente vitais as florestas. Por quê? Porque os árvores, esta energia vital, dinamizada no Sol, estes glóbulos de vitalidade, ainda não são especializados, ou seja, ainda não são assimiláveis. Os árvores o que fazem é essencialmente assimilar estas partículas, elaborar e deixam as partes que para eles não são importantes e que para nós são particularmente vitais. Portanto, entre os lugares mais vitais do mundo é muito famosa a tundra siberiana. Portanto, também se vocês se sentem fracos e querem fazer uma visualização para assimilar muita energia vital, podem visualizar a tundra siberiana. É um ótimo... Sim. Ok. Depois o que vimos que também a Terra possui um corpo vital. E este corpo vital é como nós respiramos, e além da respiração física, temos uma respiração energética, que iremos ver. Também a Terra possui uma respiração energética. Ou seja, o corpo vital da Terra amplia-se e reduz-se similarmente a como o corpo terrestre. Ou seja, quando há uma inspiração, o corpo vital da Terra reduz-se e, portanto, toda a vitalidade é como se caísse no interior e chega ao inverno. Portanto, as árvores caem as folhas, a água das árvores não chega, também as cores das árvores mudam, todas uma série de mudanças no ambiente que são relacionadas a esta inspiração da Terra. No enquanto com a expiração da Terra, a corrente vital chega do interior a fora da Terra e, portanto, todas as árvores florescem, as flores, é tudo cheio de vitalidade. Okay? Então, uma respiração da Terra essencialmente corresponde a um ano. Okay? Aqui eu estou indo muito rápido porque estamos a rever o que já vimos. Okay? Mas dado que havia muitas pessoas que não foram aqui a última vez, além das 4 estações, há também, cada dia, acontece algo de similar. Isto é muito importante de ter, porque é algo similar à situação mareal. Okay? Se vocês sabem, aqui estamos perto do mar, as marés, duas altas marés e 2 baixas marés cada dia, não? E exatamente a mesma coisa acontece aqui, ou seja, a Terra rodeando, okay, sobre o eixo do Polo Norte, gera uma corrente etérica ou vital. E é muito importante ter presente isto, que ao nascer do Sol, a corrente sai fora da Terra e sobe pelo ar. E, portanto, é um momento de mais vitalidade. Okay? Muito útil para assimilar a vitalidade. Ao meio do dia, a vitalidade é mais ampla, okay? mais
mais fora, enquanto o pôr do sol retira-se no interior da Terra, e à meia-noite, essencialmente, está vazio de glóbulos de vitalidade. Portanto, se alguém deve fazer exercícios de respiração, como nós iremos fazer, é melhor fazer, por exemplo, na alvorada, de manhã cedo. À noite não é um momento adequado. Ok? E, portanto, depois vimos qual é que nós temos um corpo vital, quais são as funções do corpo vital e ao que é que serve o corpo vital. Essencialmente, um dos pontos fundamentais é o corpo etérico. O vital serve para assimilar vitalidade, distribuir o prana de vitalidade em todo o corpo, porque esta vitalidade deve ser transmitida a cada célula, a cada átomo do nosso corpo, e também tem uma função de ser uma ponte entre o físico e o corpo astral, ou seja, o corpo emocional, que nós iremos ver próxima vez, iremos começar a ver. Portanto, é uma ponte que permite manter a consciência entre um estado e outro. Iremos ver através de alguns órgãos que são estes centros de forças. Ok? Além disso, vimos que como o nosso corpo físico está formado de vários estados de agregação da matéria, por exemplo, de um estado sólido, de um estado líquido e de um estado gasoso, a mesma matéria etérica ou vital possui vários estados de agregação. Temos o éter químico, que é o mais forte, o mais pesado, que é o mais como xarope, como se diz? Uma consistência siroposa, xarope, essencialmente, okay? Que é responsável de criar e organizar a forma das coisas, okay? A forma do nosso corpo. Por exemplo, nós falamos uma mãe, não? Quando está em gravidez, o menino, ela pode comer maçã, fruta, legumes, qualquer coisa ela come entre que não seja mesmo algo de loucura, mas o menino nasce igual, okay? Formado independentemente, porque o que acontece? A mãe não sabe nada disto, okay? Mas as forças que estão ativas dentro da mãe apanham os materiais melhores, aqueles que são mais adequados para formar o corpo do menino. Ela conscientemente não é que é ela que escolhe quais átomos, quais elementos nutritivos. Okay? Há algumas forças, estas forças atuam através desta... Olá, tudo bem? Tchau. Só começamos agora, estamos mesmo a falar... Sim, podes... Sim, aqui há várias cadeiras. Aqui. E diziamo, este é o aspecto da vitalidade mais pesado. E de facto, não, mas aqui há duas cadeiras. Ok. E portanto, o que acontece, especialmente nas doenças, esta vitalidade mais escura agrega-se aqui no pescoço, também nas mulheres aqui. É por isto que antigamente utilizava de fazer, como se diz, chuva com água muito fria aos braços, ok? Porque a água fria condensa e limpa, ok? Água corrente. Ok, além desta vitalidade mais sólida, há uma vitalidade que é o éter, chama-se éter vital, okay? E que é essencialmente o equivalente dos corpos líquidos, de um ponto de vista físico, é
aquele que mesmo é o prana, ou seja, a energia vital do que nós falamos antes. Okay? Depois há um outro éter, um outro estado de agregação deste éter vital, e que é o éter luminoso, que é necessário pelos nervos para transmitir os sentidos. Tudo isto estamos a fazer um resumo das vezes precedentes. Okay? E depois falamos também do éter refletor, que é um tipo de éter que permite, que iremos ver também, que permite transmitir o pensamento da um corpo mental superior ao corpo físico. Ok? Vamos. Ok. Depois falamos da pranoterapia. Também vimos os elementos fundamentais da pranoterapia. E dissemos, entre as várias coisas, que as chaves da pranoterapia fundamentais são a vontade, a visualização, a respiração. A respiração é fundamental para tudo, essencialmente. Se uma pessoa leva um ano a aprender a respirar corretamente, ou seja, além da respiração física, uma respiração energética, vital, correta, é um ano bem gasto. Okay? Porque é fundamental para a meditação, para fazer tudo. Okay? E também a constituição, nós dissemos, conhecer a anatomia, não só a anatomia física, com certeza é necessário, mas também a anatomia subtil. E é aquela que nós vamos fazer hoje. Okay? Ou seja, hoje iremos ver um pouco esta anatomia deste corpo etérico, porque este corpo etérico ou vital também possui os seus órgãos, as suas correntes etéricas, as suas correntes energéticas. E estas são muito, muito úteis. Okay? Em primeiro lugar, nós dissemos, nós temos para viver necessidade de três formas de energias fundamentais, que chamamos Foat, Prana e Kundalini. Prana, a energia vital, Kundalini, a energia de regeneração, e Foat, a energia de transmissão. Okay? Vamos ver como é que nós assimilamos o Prana. A maioria do Prana, essencialmente, nós assimilamos através da respiração. Okay? Há uma respiração física, que é aquela que nós estudamos quando estudamos a anatomia, e há uma respiração energética, okay, que está relacionada. Outras fontes de assimilação de prana são também através da comida, através de vários... a pele é fundamental. E, no específico, um centro de força que iremos ver, que é este centro do basso. Ok. Sendo eu italiano, tenho algumas dúvidas. Ok. Então, nós dissemos, estes glóbulos de vitalidade, que encontram-se em qualquer lugar, dinamizados pelo Sol, okay, são essencialmente incolores. Ou seja, no estado normal, não são especializados. Okay? O que acontece é que os homens, além de todos os seres viventes, ou assimilam esta vitalidade e a especializam. Okay? Ou seja, assimilando, a elaboram e mudam esta vitalidade, dando uma característica diferente. No específico, o corpo humano possui um órgão, que é este órgão aqui, que é este do baço. Ok, vamos fazer uma digressão. O que são estes órgãos? Estes são, com certeza vocês ouviram falar dos chakras, ok? Centros de forças, são muito, muito diferentes. Agora, é importante, nós falamos nos primeiros encontros e iremos fazer alguns encontros só dedicados a estes tópicos. Mas os chakras verdadeiros, aqueles que chamam, os chakras são centros de forças e de consciência. Os centros de consciência são, vamos dizer, espirituais, okay? Para ter uma ideia mais correta. Okay? Estes centros de consciência refletem-se em cada corpo,
no corpo mental, no corpo emocional, o astral, no corpo vital até o corpo físico. No corpo físico corresponde às glândulas endócrinas, okay? Às principais glândulas endócrinas. No corpo etérico, estes centros de consciência produzem vórtices. Vórtices especiais que são chamados centros de forças etéricos. Okay? Por que estou a fazer esta distinção? Porque a função destes centros etéricos é uma função vital. Ou seja, se uma pessoa tem estes centros desenvolvidos, é uma pessoa mais vital, com mais características, mas não é mais espiritual. Okay? Os centros espirituais são aqueles que geram uma evolução profunda na consciência das pessoas. Okay? Nós iremos... Estes centros etéricos passam através de várias fases. Okay? Há um estado natural na maioria das pessoas, independentemente do desenvolvimento destes centros, estão num estado pouco ativo, pouco dinâmico, são centros mais ou menos vazios. Okay? Obscuros no sentido pouco luminosos. Okay? Não é uma característica moral. Okay? Quando começam-se a ativar, então começam-se a rodear mais forte, a rodar, e depois a brilhar. Okay? Quando estão desenvolvidos, então formam-se como e irradiam também, okay? Nesta situação. Então há várias fases. Estes centros seguram essencialmente a comunicação de forças superiores até o corpo físico. Okay? São vórtices, e do centro deste vórtice chegam as forças superiores, okay? Que polarizam as energias vitais, que agora iremos ver. Ok? É claro. Se vocês têm perguntas, também um pouco eu não falo ultimamente o português. Também são conceitos, às vezes, um pouco difíceis. Se vocês têm perguntas, interrompam e perguntem sem algum problema. Ok? Então, estes centros são muitos. São dependentemente da... Vocês devem compreender que todos nós somos feitos mais ou menos similares, mas com muitas diferenças, do ponto de vista também físico. Okay? Também, do ponto de vista físico, temos todos mais ou menos os mesmos órgãos, mas cada um tem uma sua particularidade. Por exemplo, a minha amiga tem 3 rins, okay? Ou outro amigo tinha 3, então, tranquila, ela descobriu isso recentemente. Cada um tem o seu corpo físico, okay? uma sua estrutura. Da um ponto de vista subtil, isto é ainda mais verdadeiro. Okay? Ou seja, cada um tem... Estes corpos são informação. Okay? Portanto, por exemplo, algumas pessoas possuem todos os centros desenvolvidos, outras menos. Estas correntes etéricas são nadis. Okay? Ainda, na maioria dos casos, não são tão desenvolvidas, são só latentes. Um dos exercícios fundamentais é mesmo desenvolver estas correntes. Okay? E são, na verdade, muitas. Esta é uma imagem tirada, é a elaboração de uma imagem tirada por uma experiência que teve Tommaso Palamidesi, que é autor destes manuais, de autoscopia, ou seja, de observação de si mesmo. Okay? E é aquele que ele viu, é uma estrutura muito, muito complicada, muito, muito articulada. Okay? Portanto, nós iremos ver só as correntes principais. Okay? Estes aqui que são muito, muito simples. Mas vocês devem sempre ter presente que as coisas são muito mais complicadas. É como, não sei, explicar a anatomia numa hora, ok? Como em 5 minutos ter uma ideia da anatomia, ok? Não é tão simples. O ponto crucial
pelo corpo etérico, ou seja, por este corpo vital, é este centro de força aqui. Ou seja, este vórtice, chakra quer dizer roda, ok? Por este movimento de roda. E este é um órgão que assimila as energias vitais e digere estes glóbulos de vitalidade. Okay? Digere estes glóbulos de vitalidade, como se diz? A casca desaparece, okay? Podemos dizer, e gera 6 correntes fundamentais, especializa estas forças e gera 6 correntes fundamentais que possuem uma característica, uma qualidade, cada uma especial, uma cor, ok? Esta é a base da cromoterapia. Portanto, é fundamental compreender a função destas correntes vitais, ok? A primeira é a corrente, então, uma corrente verde que parte da este centro é chamado esplênico, ok? Agora, em geral, ok, esta imagem, eu fiz esta imagem neste caso eu fiz esta imagem, mas está errada, ok? No sentido que este centro, a posição, a localização deste centro é mesmo variável, ok? Porque há outros centros aqui, este é simplesmente para... Estes 2 centros, o centro umbilical, ou seja, aqui mais ou menos, e o centro do baço são mesmo um perto do outro, ok? E esta corrente verde é uma corrente de vitalidade que está relacionada com todas as como se diz, operações de digestão, assimilação e de digestão. Okay? Todos os processos de digestão estão relacionados com esta corrente verde. Portanto, uma carência nesta corrente cria um problema mesmo ao nível de digestão. Também, este centro umbilical, quando está desenvolvido, estes centros de força recebem e emitem energia. Okay? Ao primeiro estádio, quando estes centros de força são receptivos, recebem energias exteriores e, portanto, são tipo sentidos sutis. Okay? São como órgãos de sentido. Permitem-te de relacionar e ter uma percepção do mundo sutil. No caso específico, o centro umbilical corresponde àquele que chama-se o tacto, o sentido do tacto etérico. Quando é um pouco desenvolvido e permite a passagem das forças entre o corpo físico e o corpo astral, então já a pessoa sente uma capacidade de perceber de uma forma táctil as emoções. Algo de uma estupidez que todos... Quando as emoções são fortes, logo aparece o primeiro ponto onde estas chegam é mesmo como se diz? No abdômen, ok? Porque esta função, quando uma emoção é forte, esta sensação do tato etérico está relacionada com o centro umbilical, ok? No enquanto, mais acima aqui, mais ou menos, está o centro chamado centro cardíaco, ok? E há uma corrente amarela que do centro esplênico chega ao centro cardíaco, está relacionada com a regularização do coração. Sim. Naquele sítio ou também variável? Variável também. Todos aqui, e mais que nós iremos acima, em estados mais avançados, e mais variável e subjetivo torna-se. Okay? Porque cada um estruturou uma sua constituição. Mas ainda, no corpo etérico, ainda mais ou menos as características são similares para todos. Okay?
este centro cardíaco é aquele que permite de perceber as emoções, ou seja, como sentido, permite-te de ter uma ideia, uma empatia e perceber em ti mesmo as emoções dos outros. Okay? E isto pode ser bom ou menos bom, depende da situação. Okay? Mas entre os primeiros efeitos é este. Daqui, em algumas pessoas, não em todas, mas através de um desenvolvimento destas práticas, okay, a corrente amarela pode chegar até o centro coronário, okay, o centro mais alto. E esta corrente amarela aqui no cérebro gera uma alta intelectualidade. Okay? O pensamento filosófico, as especulações, mas também com uma característica de compreensão profunda. Okay? Porque é uma compreensão que chega do coração. Okay? É um tipo de inteligência mais quente, okay? De assimilação dos princípios, mais do que uma especulação teórica. Okay? E esta é como se diz, uma corrente muito útil. Iremos ver também o que é que está relacionado com isso. Uma outra corrente, portanto, o amarelo está relacionado com o coração e também com a alta intelectualidade. Temos também uma corrente azul que, do centro dos plênicos, chega até o centro da garganta. Okay? Então, este centro da garganta, além das percepções do vidro subtil, okay, do vidro etérico, também é o centro que está relacionado com apanhar as formas. Ou seja, dá ao pensamento uma forma visual e sonora, além de tudo. Este centro está relacionado com a clareaudiência, ou seja, a capacidade de sintonizar e de ouvir músicas celestiais ou, por exemplo, também mensagens do além. Mas, além disso, também, quando está desperto, gera uma clarividência, pode ser um pouco caótica. Por quê? Porque este centro está relacionado com a imagem interior das coisas. Portanto, quando está como se diz, ativo, pode gerar imagens caóticas na mente. Por exemplo, quando nós adormecemos, a nossa consciência deixa e ativa este centro e começamos a sonhar. Okay? Se vocês fazem uma meditação sobre o coração, um dos objetivos da meditação do coração, que iremos ver mais à frente, é mesmo aquele de despertar o eu e descer com o eu no coração. É aqui que nós podemos ter experiências místicas efetivas, ok? Com este processo. Mas neste processo o que acontece é que encontramos também este centro. E se vocês vão fazer a meditação, vão experienciar todos, quando isto acontece, aparecem como imagens, como sonhos, ok? Mas visível, a pessoa fica lúcida, ok? Mas vê como sonhos, imagens, formas caóticas que ele não deve considerar, ir em frente até chegar a esta experiência no coração, ok? Mas estes são detalhes que vamos ver mais à frente. Também, estas duas correntes chegam também, uma azul profunda e uma azul clara, chegam também até o centro frontal. Aqui é o centro relacionado com a clarividência. Aos primeiros momentos de desperto, vê-se paisagens, nuvens, okay? Mas está relacionada com a alta intelectualidade, okay? A intuição. Mas a intuição
verdadeira, não a intuição dos números da sorte, ou não sei como se diz. A intuição das verdades eternas. Ok, um dos centros mais importantes relacionados pela vida é este centro basal. Ok? Isto é muito importante, mas é também muito importante porque aqui há muitas coisas, muita desinformação. Okay? Este centro basal, essencialmente, é duas correntes chegam, uma, podemos dizer, laranja, uma vermelha e uma púrpura, chegam até este centro. Estas três correntes de vitalidade são elaboradas por este centro, onde encontra-se uma força que é uma das três forças que nós vimos antes e que é chamada de Kundalini, a força de regeneração e generação. Okay? Nós vimos, precisamos de três forças para viver. Foat, esta energia de transmissão, que é como a luz, okay? Esta energia luminosa que está transmitida dos vários centros de forças, os chakras, transmitidas e junta-se à energia vital. Depois temos a energia vital do prana e temos no centro basal esta energia, o Kundalini, que é a energia geradora. Esta energia, não sei se vocês já ouviram falar de Kundalini, há também Kundalini Yoga, todas estas coisas. Fala-se de um despertar desta força. Por quê? Porque esta força é a força de geração. E, em geral, é de geração e de regeneração. E, em geral, é totalmente subita. Quase totalmente subita. Adormecida. De fato, diz-se que possui como 7 camadas. Okay? 7 pode ser ativada, por exemplo, a força de regeneração que nós temos quando somos meninos, muito pequenos, é muito, muito maior da força de regeneração que nós temos agora. Okay? Se vocês pensam, a força geradora necessária porque um menino em 9 meses possa se tornar, estruturar perfeitamente, com tudo feito perfeitamente, olhos, nervos ópticos, que são minuciosos para tirar os orelhos, tudo feito perfeitamente em 9 meses, okay? É preciso de uma força, de uma energia muito, muito poderosa. Okay? Esta energia é Kundalini, a energia da espécie, da geração, que depois, quando nós nascemos, ainda está de uma forma ativa, mais ou menos. Por quê? Porque um menino dá um dia a 10 anos, vamos dizer, 12 anos, 15, muda radicalmente. Se nós devíamos continuar a mudar como um menino, agora seríamos 30 metros, muda profondamente e muito, muito rapidamente. Por quê? Porque esta força está ativa. Há depois uma altura onde esta força se adormece. Ok? Não está ativa totalmente. Mas a força está na mãe? Então, no começo, então, está dentro a mãe, mas está na mãe e no pai em geral. Okay? Mas está transmitida ao filho do pai, okay? E daí gera-se da mãe, e a força da mãe ajuda esta força, okay? Até ele nascer. Depois há uma separação, okay? Mas de qualquer forma, iremos ver, os meninos não ficam separados de um ponto de vista energético dos pais até 20 anos, mais ou menos. Sim, de fato, nós iremos ver todos estes corpos, mas não é que quando um menino nasce, todos os corpos são já perfeitos. Há várias fases de desenvolvimento. Como há fases de desenvolvimento do corpo físico, leva anos para desenvolver estes corpos. Por exemplo, o corpo físico leva pelo menos 7 anos, diz-se, ou seja, com a mudança dos dentes,
ok? 7 anos para que o menino seja capaz de fazer as suas ações mais ou menos independentemente. Mas aí ainda deve se desenvolver todo o corpo vital. E essencialmente, mais ou menos, leva até 14 anos. Daí deve se desenvolver o corpo emocional, as emoções. E leva outros 7 anos. É por isto que há 14 anos os meninos, até aquela altura, vivem de uma forma reflexa dos pais. Por exemplo, quando são antes dos 7 anos, não são independentes e os pais fazem tudo para eles, mais ou menos. Até 14, da um ponto de vista vital e emocional, os meninos refletem os estados emocionais e mentais dos pais. Okay? Há 20 anos, da 14 a 20, ainda refletem as concepções mentais de uma forma... Pode ser também... Não é... Mas mais ou menos refletem as concepções mentais dos pais. É só depois de 21 anos que mais ou menos há uma independência profunda em todos os aspectos da vida. É por isto que antigamente havia 21 anos, era a maioridade. Por esta razão, mais ou menos. Okay? Mas, além disso, okay, temos esta Kundalini, esta força, geralmente está subida, adormecida. E este é um bem. Okay. É um grande bem. É por isto que... Porque esta força possui também uma característica fixante e destruidora. Destrui para regenerar. Portanto, o primeiro efeito de despertar desta força seria uma destruição de todas as camadas protetivas que a consciência humana tem e a abertura da consciência a planos de consciência para que nós não estamos ainda preparados para experienciar. Okay? Então ela fica ativa até os 7 anos? Sim, mas fica ativa numa construção física. Okay? O que acontece é que quando há técnicas para despertar... Agora, aqueles que vocês encontram simplesmente não fazem nada. Aqueles que vocês encontram em geral, fala-se do despertar de Kundalini, de fazer meditação sobre a Kundalini. Geralmente não traduzem-se em nada. Okay? Mais ou menos. Ou visualizações tranquilas. Mas não tem nada a ver. Quando há um despertar efetivo desta força, o que pode acontecer, há uma situação de iluminação da pessoa ou de destruição psíquica da pessoa. Então, é algo mesmo definitivo. É um bem que isto não aconteça. É por isto que geralmente não se aconselha de começar a despertar e trabalhar sobre estes centros de forças a partir do centro básico. Mas aconselha-se sempre de começar da cima, ok? Portanto, o centro frontal, o centro cardíaco, mas não estes centros, porque cada centro está relacionado com um estado de consciência. Portanto, despertar este centro, um centro baixo, sem ter desperto antes um aspecto espiritual potente, poderoso, quer dizer despertar forças na consciência que nós não temos poder para controlar. Por exemplo, o desejo absoluto, o desejo não de um homem, mas de milhões de homens, todo experienciado para uma pessoa. É algo que leva a enlouquecer. Portanto, não se utiliza esta tipologia é por isso que estas doutrinas eram segredas. Okay? Então, mas isto não é um problema, porque para despertar esta força, é preciso dizia Tommaso Parmenides, dizia, é como se uma pessoa tivesse que levantar um arranha-céu, uma casa com as mãos, nem concebe como fazer. Okay? Portanto, não é um risco real na maioria dos casos. Okay? Mas há situações onde isto aconteceu com casos. Iremos falar um dia só sobre isto, okay? Para esclarecer tudo assim, porque é muito interessante. Mas, voltando a nós,
O que acontece é que esta força, de qualquer forma, um pouco é ativa. Ok? Sim, um pouquinho está ativa. É representada como uma cobra de volta 3 vezes neste centro. E, essencialmente, o que é que faz esta força? Esta força especializa, junta-se a esta força forte do centro basal e gera aquilo que chama-se magnetismo. Okay? O magnetismo individual, ou força néurica, chama-se também. O magnetismo individual é como se fosse o sangue do corpo etérico. Okay? O magnetismo é aquele que utilizam, por exemplo, os hipnotizadores e que também utiliza-se em certas formas de pranoterapia, utiliza-se também este magnetismo. Este magnetismo traz consigo com ele o prana, a energia vital. Então vamos pensar o prana como se fossem os nutrimentos do corpo etérico, e este magnetismo, ou força néurica, como se fosse o sangue deste corpo etérico. Okay? O sangue etérico está produzido no centro basal e tem duas correntes. Este magnetismo pessoal tem duas correntes fundamentais, como duas, como se diz, a aorta é... A aorta e a outra, como se diz? Não, ok. Sim. Muito bem. Então, temos duas correntes fundamentais que devem ser, que regulam a circulação deste magnetismo e do prana também no corpo etérico. Okay? Estas duas correntes não são ainda bem desenvolvidas em nós. Okay? Este é um ponto fundamental. Esta corrente, chamada da tradição indiana, Ida, okay? É o corrente luar, okay? Que traz com ela, sim, traz com ela o magnetismo sem vitalidade. Então é mais clara, mais branquinha, no enquanto Pingala, okay, é esta direita, o serpentino solar, chamado também, esta outra corrente, começa do centro basal e chega até o centro frontal e traz consigo a vitalidade ainda viva. Okay? Estas correntes vitais, depois o prana difunde-se, transmite-se a todo o corpo, okay? A todas as células, depois esgotam-se estas células cheias de vitalidades e tornam-se de uma cor como fumaça. Okay? Estas duas correntes não são tão estruturadas em todas. Okay? E por isto é necessário fazer, não é necessário, mas seria melhor fazer exercícios de respiração para despertar e estruturar estas correntes vitais. Iremos ver muito bem. No dia 24, nós vamos fazer com a Elisabetta e a Mônica, vamos ilustrar como fazer a respiração básica, os elementos básicos da respiração total, utilizada fundamentalmente para todas estas aplicações, a partir da pranoterapia até chegar à meditação. Okay? E também vamos nos ensinar alguns exercícios. Quem quer participar, aí temos ficha para os contatos. Se vocês deixam o número de telefone, nós enviamos um WhatsApp, assim que podemos marcar. Okay? Então, estas duas estão também relacionadas, estas duas correntes, com estados psíquicos. O despertar desta corrente luar gera a capacidade de controlar as emoções. No enquanto o despertar desta outra corrente solar
gera a capacidade de controlar os pensamentos. Ok? Por quê? Porque estas correntes são correntes vitais, mas também psíquicas. Ok? Além disto, há uma corrente que geralmente não está desenvolvida, é sempre latente. É esta chamada Sushumna, okay? Que parte do centro basal e chega diretamente ao centro frontal ou ao centro coronal. Okay? E esta é quando há efetivamente um despertar desta energia ao Kundalini, o que acontece é que a energia vital em excesso entra, se tudo ficar bem, porque pode também ficar mal, ficar mal, ok? Mas se ficar bem, a energia em excesso chega diretamente até o cérebro e o que acontece é que esta energia destrui todos os centros de forças, okay? Abrindo as consciências a vários estados psíquicos para depois reconstruir estes centros. Okay? E o que acontece efetivamente, nos casos onde não são muitos, mas existem, a pessoa fica mesmo fria em todo o corpo, em um estado de êxtase, perde a consciência pode ser um máximo de 3 dias, 4 dias, e quando ela desperta-se, ela experienciou toda esta subida e ascensão ao céu. Estas são as experiências que são descritas por exemplo, no Apocalipse, ou na Apocalipse de Isaías, Ascensão de Isaías, em vários, ou também em formas diferentes, por Dante, na Divina Comédia, ou outras experiências similares. Okay? Mas estas são quando a pessoa volta com o estado de consciência, tem uma situação completamente como um profeta. Okay? Não é uma pessoa que depois volta a fazer, não sei, a trabalhar nos trens, nos comboios. Okay? É possível. É possível essas pessoas irem trabalhar em coisas. Sim, mas, por exemplo, a Jacob Böhm, que é como se chama? Ele é místico. Ele foi 17 anos em êxtase. Okay? 17 anos. Ele é uma história interessantíssima, porque ele trabalhava sapateiro. Sapateiro. Trabalhava como sapateiro. Um dia ele olha para um raio de luz, fixa este raio de luz e entra em êxtase. Okay? Entra em êxtase e quando ele volta, ele começa a escrever. Escreve tomos assim, como a cultura do sapateiro, tomos assim que todos os teólogos do século XVII começaram a estudar para saber e não conseguiram dizer se ele estava correto ou não correto, porque ele fala de tudo. É incrível, fala de anjos, reinos dos céus, nos pormenores, os aspectos interiores de Deus Pai com os 7 Espíritos de Deus. Então, luzes nas luzes, coisas incríveis. E todos ficam, ele é sapateiro. Então, aí podemos dizer, ele continuou por 17 anos a fazer o seu trabalho, mas nesse estado de êxtase. Ok, neste caso nós podemos dizer, com certeza ele teve uma experiência. Okay? Por quê? Porque um dia era um simples sapateiro. No dia a seguir ele escreve tomos de livros assim sobre a natureza interior de Deus, de Deus Pai, e em latim, então, porque nós agora sabemos escrever, mas na altura ele era polaco, acho, não, tedesco, era tedesco. Era alemão. Ele não necessariamente o sapateiro sabia o latim. Okay? Ele tudo perfeitamente e defendeu a Inquisição, toda a sua doutrina. Okay? Sobre a criação do mundo. Então, neste caso, a evidência diz,
Ok, algo aconteceu. Ok? Este é um bom jeito para ter um aspecto crítico das experiências espirituais. Ok? Uma mudança, uma experiência verdadeira leva a uma mudança profunda da consciência, e esta profunda mudança da consciência leva a algo de concreto, ou seja, não é que a pessoa torna-se mais tola, torna-se mais inteligente, com mais sabedoria, com uma mente iluminada, com experiências, e pode escrever sobre muitas coisas, certo? Ok. Portanto... Isso pode-se também se relacionar com os heterónimos e a harmonia? Pode ser relacionado com? Com os heterónimos, por exemplo, Fernando Pessoa. Não. Este é um pouco diferente. Está relacionado, disseste bem? Ou seja, esta experiência do despertar desta força é tão profundo. Esta força é uma força geradora. Ok? Portanto, por exemplo, no menino gera o corpo do menino. Ok? Num adulto, quando há uma experiência mística desta tipologia, o que é que gera esta força? O corpo físico permanece igual. Okay? Mas o que gera é que gera um corpo metafísico, um corpo espiritual. Portanto, a pessoa experiencia, o indivíduo, experiencia um estado de renascer. Okay? Uma renascita. Então, na tradição esotérica mais profunda, os iniciados verdadeiros, ou seja, aqueles que experienciavam esta experiência, esta despertar e o novo nascimento, o nascer do alto, então apanhavam um novo nome. O nome é esotérico. Okay? O nome iniciático. Uma nova personalidade. Okay? Esta é o que é a tradição efetiva. Depois, o que acontece? Acontece que, para analogia, todos os movimentos iniciáticos, ou também os ocultistas, utilizavam um heterônimo, um nome de pluma, um pseudônimo, que representava a nova personalidade deles nesta via. Mas é algo de muito diferente da verdadeira experiência de renascer, que é um renascimento espiritual. Okay? Então, mas está relacionado de qualquer forma, apanhar um novo nome está relacionado com esta experiência. Ok. Mas, ok. Não conseguimos ver tudo, mas a próxima vez vamos ir um pouco mais à frente. Se vocês olham por estes dois serpentinos, este é similar ao símbolo que vocês veem nas farmácias. Ok? Porque essencialmente o desenvolver deste magnetismo é a base de toda a terapia oculta. Okay? Porque um excesso deste magnetismo pode permitir de doar. Okay? Ok. Pronto, não temos tempo de falar do túmulo do calor psíquico. Esta energia também é aquela, não sei se vocês ouviram falar do túmulo calor psíquico. É uma prática que tornou-se famosa recentemente, uma prática tibetana, em que tornou-se famosa recentemente porque um médico de Harvard, este Benson, enquanto estava a pesquisar pela NASA de encontrar um jeito de baixar o metabolismo basal das pessoas pelas viagens interestelares, ou seja, nas viagens interestelares, interplanetárias, seria preciso que as pessoas não consumassem nada, não comessem, não deveriam, na ideia da NASA, ter um grande gasto energético, porque tu não tens nada para assimilar, para comer. Okay? Então, eles financiaram este Benson, que começou a olhar para todas as academias de yoga para ver se o yoga conseguia baixar o metabolismo basal. E não encontrou nada. Ou seja, ele foi em todas as academias, aí ele está em Boston, em Harvard, e na maioria dos casos não havia nada de sério.
Então ele teve uma ideia brilhante e disse: por que ir aqui em Boston? Talvez não há ninguém que seja sério, vamos no Tibete. Okay? Ele foi no Tibete e encontrou logo uma pessoa que conseguia baixar o metabolismo do 60%. 60% vocês devem pensar que o metabolismo, quando nós adormecemos, é 10% menos do usual. Okay? Portanto, é algo que eles já achavam fosse impossível conseguir. Mas não foi a coisa mais absurda que eles encontraram. Porque um dia havia esta pessoa que estava fazendo este documentário, gravando tudo. O que acontece? Ele vê um monge que sai fora do mosteiro com, como se chama? Nada de uma t-shirt, estas coisas assim que eles têm, esta de cotão, algodão, de nada, e que vai e passa a noite fora na Himalaia, aqui a 5.000 metros, a meno de 0 graus, a meno 15 graus, tranquillamente. E ele grava a todo momento, porque não acreditava, conseguia acreditar. O que acontece é que há uma prática tradicional, que é esta prática do túmulo, que é, a primeira a falar foi esta mulher, Alexandre de Vigny, uma francesa, que foi no Tibete 30 anos, nos anos 20, do século 1920. Essencialmente é uma técnica de respiração e visualização psíquica que, utilizando este fogo interior, calor psíquico, permite de aquecer, de subir a temperatura corpórea. Por volta de o que mediram, o que este Benson conseguiu medir, ele teve o Dalai Lama disse: ok, pode experienciar os monges. Havia partes dos dedos a 47 graus. Que não, que é fisiologicamente Mas ele, geralmente, o frio, para quando um corpo está frio, o que acontece é que o corpo naturalmente retira o calor e concentra todo o sangue no interior, e as extremidades tornam-se tão frias que geralmente são cortadas, coisas assim. O que acontecia aqui era exatamente o oposto. Ou seja, o calor do monge chegava até temperaturas incríveis, ficando com a testa, com a cabeça, a uma temperatura normal. Porque as células nervosas a 42 graus moram. Okay? No enquanto, nos dedos, estes conseguiram ver até 47 graus. E publicaram tudo. É tudo peer review, Lancet, tudo. É algo que eles não. Mas a coisa, além das publicações, a coisa mais absurda é, por exemplo, este é famoso Wim Hof, vocês podem ir a ver na internet. Ele fica, não sei, 8 horas na água a 5 graus, no gelo. Fez uma maratona na Antártida, assim, de cuecas. Então, esta é uma técnica essencialmente basa-se sobre a respiração. Esta é uma técnica muito antiga, vocês podem ver aqui as 3 nadis. Esta é uma representação da técnica, porque aqui temos há alguns exercícios que devem ser feitos. Os primeiros dos quais são os mesmos que nós iremos ver agora, que são estes de despertar os nadis, que vocês, muito provavelmente vocês já viram, se fizeram um pouco de pranayama, e que com certeza iremos ver no dia 24. Okay? E, essencialmente, são exercícios para formar estas correntes etéricas. Começa-se aprendendo como respirar corretamente. Depois é preciso ver o que visualizar. Antes é preciso visualizar as correntes, depois também utilizar alguns mantras. Okay? Porque estes mantras geram operações interiores, okay, que produzem efeitos. Depois há algumas visualizações especiais, okay,
aquela que é o cerchio de proteção, há várias técnicas interessantes. E este é o exercício que nós dissemos outra vez e que vamos ver juntos no dia 24, que é a respiração energética. E um aspecto muito importante é a respiração colorida. E isto talvez vamos ver a próxima vez, porque agora é verdadeiramente está tarde. 24 é um domingo, não é? Sim, é não, acho sábado. Domingo. Domingo? Ah, ok, é um domingo. Mas de hoje a 8 não há. Hã? De hoje a 8 dias já não há. No, dia 24. Ok? Dia 24 vamos fazer aqui com a Mônica e a Elisabetta. Sim. Então, nós continuamos a fazer encontros. Vamos continuar, vamos acabar o que não conseguimos ver hoje, ok? Já a próxima quinta, e vamos também introduzir o aspecto das auras, do corpo astral, do corpo emocional, as cores da aura, que querem dizer, tudo isto, ok? Depois vamos continuar com os centros de forças, as formas de pensamentos, tudo isto vamos continuar sempre na quinta a esta hora, ok? Às 9h15. De qualquer forma, se vocês deixam o número de telefone, nós enviamos mensagens no WhatsApp, ok? Para lembrar todas as atividades que fazemos. Além disso, no dia 24 vamos começar porque estas coisas, da um ponto de vista teórico, ok, são lindas, são muito úteis, porque saber anatomia, por exemplo, é muito útil para a vida do dia a dia. Okay? Mas também os homens e as mulheres viveram sem saber anatomia até agora. Okay? Até o século XX havia-se século XVIII, vamos dizer, havia-se uma ideia mais ou menos vagas sobre muitos aspectos da fisiologia e da anatomia. Mas o aspecto teórico é só parcialmente útil. Okay? É útil se finalizado a uma prática. Okay? E a prática, nestes aspectos, pode ter uma armadilha. Ou seja, que a pessoa pode não ter uma praticidade e gastar muito tempo sem uma guia, sem alguém que já fez algumas coisas. E, portanto, dado que nós somos várias pessoas que são interessadas a isto, que quer vir, nós somos abertos a todos, não temos, por enquanto não temos quota associativa, não temos nada, é simplesmente quem quer participar, nos encontramos e para quem quer fazer, não sei, saber alguns exercícios conosco, oferecemos colaboração. Okay? É dia 24, que horas? Ainda não sabemos, mas se tu marcar com a Elisabetta e a Mônica, eu vou estar, mas são eles que cuidam do horário, porque há várias pessoas, não todos podem, vários horários, ok? Então temos também um desenvolvimento prático. Claramente o objetivo é conseguir chegar a poder fazer a meditação por um tempo suficiente para ter com uma intensidade suficiente para ter algumas experiências, efetivamente. Mas começa-se com a respiração. Já a respiração sozinha dá muitos benefícios. Okay? Seja na vida do dia a dia, seja também na vida espiritual. Tudo depende da respiração, porque algumas experiências precisam de uma intensidade de consciência que é alcançável aumentando a capacidade de energia com a respiração. E também mudar o estado de consciência é possível só mudando o ritmo respiratório. Se uma pessoa não utiliza a respiração, 99
sono assento, quando fa meditação, adormece. Ok? No enquanto mantendo um ritmo respiratório que deve ser natural, a pessoa consegue, ficando desperta, de trocar, mudar o estado de consciência. Passar de um estado de vigília usual a um estado onde, por exemplo, os pensamentos não estão mais. Mas a pessoa está presente e pode começar a fazer uma meditação verdadeira. Okay? Este é o primeiro objetivo. Ser sem pensar é o primeiro objetivo basilar. Depois, os estados mais avançados. Okay? Não, com calma, técnica. É como ir para a academia. Só treinar um pouco. Ok? Muito bem. Então, Mônica, Elizabeth, para estes encontros, que quer, é Então, preciso mesmo o WhatsApp, não é? um grupo de WhatsApp, sim. Eu hoje disse que Tem? ninguém te Não, aquele da astrologia. Porque fazemos também cursos de astrologia, mas aquele da astrologia. Mas eu não tenho outro contato. Não, mas tu é só dizer, nós. Mas agora vem sempre, eu não tenho que ficar com isto. Thank you.